E aí galera do Me Salva, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre o método das correntes de malha, que é um método bastante bom para a resolução dos nossos circuitos aí. O que a gente tem que saber então para entender esse método? Primeiro, ele é derivado das leis de Kirchhoff, principalmente do KVL, que é a lei das tensões das malhas lá, por isso também que o nome é correntes de malha. O que diz o KVL lá? Diz que o somatório das tensões de uma malha tem que ser zero. O que a gente fazia lá antes nas leis de Kirchhoff? A gente pegava e arbitrava para cada ramo que tinha uma corrente desconhecida, a gente dava uma corrente, dava um sentido e um nome para ela e aplicava lá o KCL e o KVL nos nós e nas malhas para depois achar um sistema de equações e resolver. Esse método das correntes de malha vai nos ajudar a montar essas equações, porque na verdade ele vai reduzir o número de equações. Não vai ser todos os ramos que vão precisar que a gente dê uma corrente com um nome diferente para eles. Então vamos lá entender mais um pouquinho desse método. Ó. Vai existir uma corrente em cada malha desse circuito. Antes a gente tinha uma corrente em cada ramo do circuito. Como o circuito tem sempre menos malhas que ramos, então a gente vai ter menos correntes, e isso vai deixar o nosso sistema com menos incógnitas, portanto mais fácil de resolver. O que tu tem que prestar atenção é que muitas vezes essa corrente que a gente vai calcular não é a corrente real. O que acontece? Se um ramo está entre duas malhas, a gente vai ter que somar ou diminuir duas correntes para daí sim achar a corrente real nesse ramo. Vamos fazer um exemplo aqui bem tranquilo para aplicar esse método. Olha aqui esse nosso circuito. A gente tem uma fonte de tensão V, dois resistores aqui em paralelo e mais esse R1 aqui em série. Esse é um circuito bem básico, a gente já sabe resolver ele de vários jeitos. A gente poderia pegar e fazer esses dois em paralelo, somar com esse, ver a corrente equivalente. Enfim, qualquer uma dessas incógnitas a gente conseguiria achar bem tranquilo. Mas a gente vai ver agora esse método das correntes de malha aqui. O que acontece? Como eu falei, a gente vai arbitrar uma corrente por malha. O sentido não importa, que nem não importava lá na aplicação das leis de Kirchhoff, porque depois o sentido da corrente, na verdade, vai depender do sinal no nosso resultado. Se for positivo, o sentido arbitrado estava correto. Vamos arbitrar uma corrente em cada uma dessas malhas aqui. Ó. Vou arbitrar nessa malha uma corrente nesse sentido aqui. Ó. Eu vou chamar essa corrente de I2. E nessa outra malha, eu vou arbitrar uma outra corrente nesse sentido aqui, que eu vou chamar de I1. O que a gente tinha lá na lei de Kirchhoff? A gente teria uma corrente I1 aqui, uma corrente I2 aqui e uma corrente I3 aqui. A gente diminuiu, então, o nosso número de incógnitas desse circuito. Agora, a gente vai aplicar o KVL. A gente vai somar as tensões nessas duas malhas. Vamos lá, começando por essa primeira aqui, que tem o I1. A gente vai sempre percorrer a malha no mesmo sentido do I1, porque daí todos os resistores que a gente encontrar, a queda de tensão neles vai ser positiva, vista desse lado do I1 aqui. Então, percorrendo por aqui, a gente encontra menos V, mais R1I1, mais R2I1. Não, né? Não é R2I1. Por quê? Por causa que eu falei antes. Muitas vezes essa aí não é a corrente real que está passando. Como esse ramo aqui está entre duas malhas, então a corrente que passa nele aqui vai ser I1 menos o I2, porque o I2 está no sentido contrário aqui. Como a gente está olhando por essa malha, a gente vai botar positivo. Então vai ficar R2 que multiplica I1 menos I2. Menos I2. E essa nossa soma aqui tem que ser zero. Aplicando o método para essa segunda malha aqui, ó, agora o positivo está aqui embaixo. Então a gente vai fazer mais o que? R2 I2 menos I1 agora. E continuando aqui, mais R3 I2, isso tem que ser igual a zero. A gente chegou então em um sistema de duas equações. Outra coisa que tu pode notar ainda
Muitas vezes, quando tu tiver um ramo aqui, ó, que tem duas correntes, quando tu for fazer essas equações, tu vai poder somar elas e essa parte aqui vai sumir. Olha só, vamos reescrever essas equações aqui embaixo de um jeito melhor. R1 I1 mais R2, que multiplica I1 menos I2, isso é igual a V. E a segunda equação nos diz que R2, que multiplica, olha só, a gente tinha I2 menos I1. Vamos fazer então, botar esse sinal de menos aqui para fora e inverter essas duas. Ó. Então isso aqui é matematicamente equivalente a menos R2 I1 menos I2, mais R3 I2. Isso é igual a zero. Agora, nós chegamos então em duas equações. O que vai acontecer? Ó? Lembra lá quando a gente definiu a lei de Kirchhoff das malhas? A gente falou que uma malha era qualquer circuito fechado que a corrente possa percorrer. Então, nesse caso aqui, ó, percebe que a gente tem uma outra malha aqui por fora. Se a gente somar essas duas equações aqui, na verdade a gente vai chegar na lei de Kirchhoff das tensões para essa malha externa aqui, ó. Se a gente somar essas duas equações, esse R2 aqui vai cortar com esse aqui. E a gente vai ficar com R1 I1 mais R3 I2 igual a V. Essa relação aqui está correta, assim como essas duas aqui. Se a gente quisesse, a gente não precisava ter invertido isso aqui, a gente teria um sistema de duas equações a duas incógnitas e a gente poderia resolver tranquilamente. E aí desenvolver esse nosso circuito aí que tinha 3 ramos, mas dessa vez com só 2 equações, não com 3 como a gente tinha feito antes. Nas próximas aulas, então, a gente vai fazer uns exemplos um pouco mais complexos aí desse método das correntes de malhas, além de também definir alguns outros conceitos aí, como a aplicação desse método com fontes dependentes, por exemplo. Era isso aí então, e até a próxima.